Um homem chegou em casa depois de um longo dia de trabalho, sentou no sofá, largou as coisas para lá, pegou o celular e ali passaram 5 minutos, 20, 1 hora. A esposa falou com ele e ele mal entendeu o que ela falou, resmungou. O filho chegou para ele tentando mostrar um desenho que ele tinha feito na escola, ele nem olhou. E ali, naquele ambiente, ele não deu atenção a nada ao que estava ao seu redor, a ninguém. Mas toda vez que o celular vibrava, toda vez que uma notificação chegava, imediatamente ele dava atenção. Naquela noite, esse homem não percebeu, mas ele se ajoelhou várias vezes para aquele senhor da vida dele, que era o celular. Sim, ele não ajoelhou com o corpo, ele não ajoelhou fisicamente, mas ajoelhou com o coração, porque aquilo não era mais um hábito, aquilo virou um senhor na sua vida, até mesmo um ídolo. E é isso que eu quero falar com você a respeito hoje, porque quando nós falamos em ídolos, especialmente no contexto bíblico, logo pensamos no contexto da época em que um ídolo normalmente assumia a forma de uma imagem, uma escultura, uma estátua. Poderia ser um ídolo como a imagem de um animal, como foi o bezerro de ouro que o povo de Israel, depois que saiu do Egito e Moisés estava no Sinai, construiu lá embaixo. Curiosamente, Moisés estava no Sinai recebendo os 10 mandamentos e o primeiro dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim, e o povo lá embaixo construindo, erguendo o bezerro de ouro, dizendo: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, nós podemos dizer que Deus foi traído na lua de mel. Sabe a história? Já ouviu a história de um casal, de uma noiva que foi traída na lua de mel, o noivo traído na lua de mel? Deus foi traído na lua de mel. O povo logo construiu um bezerro de ouro. Assim eram os ídolos no passado. Tinham formato de animal, às vezes tinha a cabeça de um animal, o corpo de homem, cabeça de pássaro, o corpo de homem, às vezes era o formato do sol, o formato da lua, das estrelas, formato de um peixe, às vezes era um formato até de um órgão sexual, como no caso de Baal, como o deus da fertilidade. Então, quando a Bíblia fala em ídolos, eles eram escancarados e grotescos, e esses ídolos ainda existem hoje. Esses ídolos existem. Quando você vê o obelisco, né, aqui no Ibirapuera, em São Paulo, tem um. O obelisco. Lá em Washington, lá em frente à Casa Branca, tem outro. Em vários países do mundo existe o obelisco. O que é o obelisco? Aquilo ali era um altar de Baal. Era exatamente o poste ídolo. O poste ídolo, a Bíblia chama de poste ídolo, que era uma representação do órgão masculino como cultuação ao deus da fertilidade, a Baal. Hoje as pessoas vão, tiram foto em frente ao obelisco e nem sabem o que estão fazendo. Mas enfim, isso existe ainda hoje, essa idolatria escancarada, grotesca e etc. E às vezes as pessoas nem sabem, pensam que é arte e tudo mais. Mas existe uma idolatria pior do que essa. Porque é a idolatria velada. São os ídolos invisíveis. Ídolos que mudaram de forma. Você pode até amar a Deus, você pode frequentar a igreja e mesmo assim ser controlado por algo que não é Deus. Deus falou sobre isso com o profeta Ezequiel lá no capítulo 14, versículo 3, dizendo que os homens da sua época haviam levantado ídolos no seu coração. Levantaram ídolos no coração. Quer dizer, a idolatria, ela não começa no altar de um ídolo. A idolatria não começa quando alguém
pega uma imagem, esculpe a imagem, constrói um altar, coloca ali a imagem e a pessoa vem e ajoelha. Não. A idolatria começa no coração da pessoa. No coração dela, ela já se curva diante de alguma coisa. E depois, quando ela faz algo físico a respeito disso, uma representação disso, ela só está exteriorizando o que dentro do coração dela já é uma realidade. Quando a pessoa coloca lá no status dela, na rede social, o signo dela, né? Eu sou do signo tal. Né? Como eu cresci acreditando e consultando o meu horóscopo, né? O meu signo todos os dias, todas as manhãs, meu pai comprava o jornal. A primeira página que eu lia no jornal, quando eu abria o jornal, eu já ia direto na página do signo. Então estava lá, Capricórnio. Né? Então, o que diz o meu signo hoje? E estava lá, a cor da sorte, o que eu deveria fazer, o que não deveria fazer, o dia era bom para isso, o dia é bom para aquilo. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo da minha vida. Mas, no meu coração, por superstição, por também ter crescido numa família que acreditava aquilo, eu fazia sem questionar. E sem saber, eu relegava a uma estrela que eu nem sabia onde estava o controle da minha vida. Quer dizer, naquela minha ignorância, uma estrela supostamente controlava a minha vida. Eu entregava o controle da minha vida aos movimentos dos astros. Então, quando a pessoa coloca lá na rede social dela, ou ela, em qualquer lugar, ela diz, eu sou do signo tal. Quando alguém pergunta, qual o seu signo? Ela diz, eu sou o signo tal. Quando ela vai lá e pesquisa, eu quero namorar, qual o signo que combina com o meu signo? O que ela está fazendo? Ela está entregando o destino da vida dela a um ídolo, a uma estrela, a um astro. Né? Por isso, a astrologia. Né? As estrelas, quer dizer, as coisas criadas. Ela está deixando o Criador de lado, o Criador, Deus que criou o Sol, criou a Terra, as estrelas, tudo. Ela deixa o Criador de lado e passa a adorar a criatura, a criação. E isso é um tipo de idolatria. Mas as pessoas não pensam nisso, elas não imaginam. Mas como eu dizia, a idolatria ela não começa no altar, ela começa no coração. Não é sobre uma imagem, é sobre prioridades. Prioridades. O que a gente coloca no primeiro lugar no nosso coração é o que vai dirigir a nossa vida. Como no caso do homem no início da mensagem. Ele entrou em casa e colocou toda a sua força no celular. Sua atenção, seu tempo, provavelmente os seus recursos, ele ali às vezes gasta dinheiro, às vezes ele aposta, às vezes ele compra isso, compra aquilo, ele fala com outras pessoas a quem ele dá mais atenção do que a esposa, mais atenção do que o filho, mais atenção do que a Deus e até ele mesmo, a própria vida dele. Quer dizer, aquele celular virou um senhor da vida dele. E veja bem, eu não estou dizendo que você não pode usar celular, não. Esse é o grande perigo dos ídolos modernos, porque uma coisa muito boa e útil pode se tornar o seu ídolo. Como dinheiro, por exemplo. A Bíblia diz, lá em Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro, a cobiça por coisas materiais, a busca frenética e desenfreada por dinheiro é uma idolatria. Dinheiro é mal? Não, dinheiro sozinho não faz mal a ninguém. O mal está no que as pessoas fazem por dinheiro, quando o dinheiro se torna um ídolo. E ele tem nome. A Bíblia chama-o de Mamon. Mamon é um ídolo. É um grande concorrente de Deus. Pelo dinheiro, como eu falei ontem aqui no Templo de Salomão, eu nunca me esqueço de uma entrevista que, na altura, o homem mais rico do mundo, Bill Gates, né, que ainda é um dos mais ricos do mundo, foi perguntado se ele ia à igreja domingo de manhã, se ele praticava a fé, se ele crê em Deus. E a resposta dele foi a seguinte, ele disse, eu posso pensar em 1000 coisas mais úteis para fazer num domingo de manhã do que ir a uma igreja.
Você pode imaginar isso? Quer dizer, Deus para ele não existe. Mas qual é o outro Deus? Qual outro Deus? Não sei, eu não estou na pele dele, mas a gente pode deduzir que é um homem da tecnologia, é um homem da ciência, é um homem empresário. Então ele acredita o quê? Nas coisas que ele pode apalpar, no que ele pode pegar, nas coisas que ele pode usar para transformar. Quer dizer, um homem que não reconhece que ele só tem a riqueza que tem pelas coisas que Deus criou. Porque o homem não cria nada. O homem só transforma o que já existe. O homem não cria. O homem faz, ele transforma. Ele pega a matéria-prima, ele usa as leis da natureza, ele usa a matemática, ele usa as coisas que já existem, as leis que Deus já criou, transforma, enriquece e não dá crédito ao criador dessas coisas. Então, o ateu também tem ídolos. Quer dizer, o ateu colocou no lugar de Deus algo ou alguém. Ou é o dinheiro, ou é a sua capacidade, a ciência, enfim. E isso não é só o homem mais rico do mundo, o homem mais pobre do mundo também pode colocar, por exemplo, a sua pobreza no altar. Coitado de mim, eu sou pobre. Coitado de mim, né? A pessoa coloca a pobreza acima de tudo, coloca o seu problema acima de tudo. Meu amigo e minha amiga, ídolos invisíveis, ídolos modernos, estão em todo lugar. Como eu dizia, como capim. Como capim. Sem querer, você já pode ter desenvolvido um ídolo, ele já pode ter sorrateiramente ocupado o primeiro lugar do seu coração e Deus está ali do lado. Deus desceu para segundo, terceiro, como um mero meio para você chegar naquilo que você quer, no seu ídolo. Você pode ter tornado o seu time de futebol, o seu cantor favorito. Você pode ter tornado o seu sonho em um ídolo. E aí Deus se torna o quê? Um meio para você alcançá-lo. Ó Senhor, me ajude a realizar esse sonho. Repito, não há nada errado em ter sonhos, mas quando o sonho se torna o seu ídolo, aquilo ali se torna mais importante do que Deus. Então você tem que olhar, todos nós temos que olhar, todos nós, eu me incluo, todos nós temos que olhar com muita atenção para a nossa própria vida e perguntar: se Deus tocasse hoje em alguma coisa na minha vida, se Deus tocasse nesse ponto aqui na minha vida, se Deus me pedisse isso aqui, que eu abrisse mão disso aqui, eu entregaria ou resistiria? Eu tenho que perguntar, eu tenho que pensar, porque se Deus me pedir qualquer coisa que eu não estou preparado para entregar, aquilo ali é o meu ídolo. Por que Deus fez a prova com Abraão, com Isaac? Por que Deus fez a prova com o jovem rico, com a riqueza dele? Para provar onde estava o coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu ídolo, ali estará o teu coração. Então não se esqueça, Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas também para nos salvar de tudo aquilo que nos escraviza. E ídolos são senhores que escravizam. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.